Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é sábado, dia 6 de abril. Estamos aí na oitava de Páscoa, ainda durante essa semana, celebrando as graças do Cristo ressuscitado no meio de nós. Por isso, Cristo ressuscitou de verdade. Verdadeiramente, Ele ressuscitou. Aleluia! Celebramos este sábado como um domingo, porque ao longo de toda essa semana, durante 8 dias, a igreja nos convidou a viver essa oitava da Páscoa, como cada dia vivendo um domingo, né? Um dia que o Senhor fez para nós. E nada melhor do que começarmos este sábado, dia também dedicado à Virgem Maria, aos irmãos que vivem os braços da Mãe, na casa do Rio de Janeiro, São Francisco de Sales. É o dia de se alegrar não só com o Senhor pela sua presença do ressuscitado, mas pela presença da Virgem Maria. A cada sábado nós lembramos a sua intercessão por cada um de nós e começarmos bem o nosso dia meditando a palavra de Deus, deixando que a própria palavra ela caia no nosso coração e sermos verdadeiramente visitados pela essa graça do Cristo ressuscitado, pela alegria, né, a notícia da ressurreição de Jesus no meio de nós, em nossas vidas. Eu desejo que você tenha vivido um belo tríduo pascal, acompanhado todo esse percurso, né, desde a quinta-feira santa, onde Jesus reuniu seus discípulos no último momento, até vivermos a vigília pascal, a grande festa no domingo, proclamarmos Cristo ressuscitou em nossas vidas. A liturgia de hoje da nossa igreja vai nos trazer na primeira leitura retirada dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado, e não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizaram um milagre claríssimo, e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém, que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que as coisas não se espalhem ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram que, de modo algum, falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los, por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Então, a leitura de hoje a gente vê a ousadia, a audácia de Pedro e João. Primeiro, né, os chefes dos sacerdotes, os anciãos, quando vão encontrar Pedro e João, ficam admirados, porque eles eram homens simples, né, pescadores, talvez ali rudes. E eles ficam admirados porque eles tinham tanta convicção, né, eles falavam tão bem, eles eram pessoas tão simples, mas eles tinham tanta segurança naquilo que eles falavam que os outros ficavam surpresos. Mas como é que eles têm tanta autoridade, tanta segurança? Porque era dada por Deus, eles estavam ali não em nome deles, mas em missão, eles estavam ali para anunciar. E esse episódio, né, acontece logo depois, ao longo de toda essa semana, a gente vem acompanhando o milagre sobre a vida daquele homem, né, que estava coxo, que foi curado ali na porta do templo. E mais uma vez nós voltamos a esse interrogatório, né, esse questionamento dos chefes que não sabem o que fazer. Ao mesmo tempo, eles tinham a plena clareza, né, da realização do milagre. E a palavra vai dizer isso, né? Eles ficaram impressionados porque o milagre era claríssimo, mas eles não sabiam o que fazer, né? Como calar a voz daqueles dois discípulos que anunciavam em nome de Jesus. E eles vão, de fato, questionar e vão ordenar que Pedro e João se calem. Mas Pedro, mais uma vez, junto com João, vai responder a eles exatamente as mesmas palavras de Jesus. Julgais vós mesmos se é justo diante de Deus. E eles vão dizer, será que é justo obedecer vocês do que a Deus? Porque eles tinham a plena convicção que eles pregavam não por meio deles, mas em nome de Deus. Era o Senhor que os enviava. E aí ele vai dizer, né, quanto a nós não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então eles não sabiam o que fazer, eles vão deixar eles libertos, porque diante
da testemunha viva que eles mesmos tocaram no milagre que foi realizado naquele homem através de Pedro e João. Eles não tinham meios para aprender, eles não podiam fazer nada, eles estavam realizando bem, mas mesmo assim, no coração deles havia uma grande revolta, porque eles não queriam acreditar na presença de Jesus, não queriam acreditar nos benefícios, né, nos milagres, tudo aquilo que o Senhor realizou. Então eles vão questionar de fato Pedro e João, mas chega um momento que eles não podem fazer nada. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão deixar eles em liberdade, já que não tinha meio para castigá-lo. Então todo o povo glorificava a Deus pelo que tinha acontecido. Não só pelo milagre realizado, mas porque Pedro e João estavam libertos, não tinham motivo para serem presos se tudo aquilo que eles faziam era em nome de Deus. O salmo de hoje é o Salmo 117. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Então o salmo de hoje é um salmo de gratidão. O salmista começa dizendo, dou-vos graças ao Senhor porque me ouvistes. Então, a grande gratidão do salmista é ser escutado pelo Senhor. É reconhecer que o Senhor escuta a sua oração, escuta o grito do seu coração, aquilo que habita no mais íntimo. E hoje eu quero dizer essa palavra para você. O Senhor escuta a tua oração, o desejo do teu coração. E aí o salmista vai dizer, né? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Porque devemos agradecer ao Senhor pela sua bondade, porque a sua misericórdia é eterna. Devemos dar graças ao Senhor porque Ele é a nossa força. Ele tornou-se para nós o Salvador. E por isso devemos ter um grande clamor de alegria e de vitória que deve ressoar pelas tendas dos fiéis. Então o salmista nos convida hoje a dar um grande grito de ação de graça, de louvor, ter um coração grato e reconhecer, né, que a mão direita do Senhor fez maravilhas, né, que o Senhor estendeu a sua mão para nos levantar, né, costumamos dizer que a ressurreição, os braços de Jesus não foram curtos. Então o Senhor estendeu a sua mão, o Senhor não nos abandonou nas mãos da morte, não nos abandonou ao perigo, mas ao contrário, nós tocamos na misericórdia de Deus. Por isso somos convidados a dar graças ao Senhor, porque me ouvistes e vos tornastes para mim o Salvador. Então sejamos nesse dia homens e mulheres gratos que reconhecem essa bondade, essa misericórdia de Deus sobre cada um de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Marcos. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado os 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Então, dessa vez é Marcos que vai relatar, né, a aparição de Jesus, que primeiro aparece a Maria Madalena, depois da ressurreição, que vai aparecer a 2 homens e que depois vai aparecer aos 11 discípulos. E aí, mais uma vez, a gente vê narrada essa aparição de Jesus depois da sua ressurreição, só que agora com uma outra leitura, uma outra ótica, que é através do evangelista São Marcos. E a gente vai ver Jesus que vai exortar os discípulos porque eles eram incrédulos, não tinham fé, eles não acreditaram naqueles 2 jovens, eles desprezaram que de fato eles também testemunharam a ressurreição de Jesus.
Então o Senhor vai repreendê-los, né? Aparece a eles, vai corrigi-los e não só vai aparecer, mas como vai enviá-los em missão. Porque quando nós tocamos na graça da ressurreição, do Cristo ressuscitado no meio de nós, que morreu na cruz, somos convidados a anunciar ao mundo inteiro, a testemunhar essa ressurreição de Jesus. E é isso que o Evangelho de hoje nos vai dizer no finalzinho, né? Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então, todos hoje são convidados a serem evangelizados e a encontrarem a experiência do Cristo ressuscitado através de você. Né, através do seu testemunho, seja ele no trabalho, na faculdade, dentro da sua própria casa, na nossa comunidade de vida e de aliança, devemos anunciar o Cristo ressuscitado, que ressuscitou, que passou pela cruz, mas que hoje está no meio de nós. Tenhamos um belo sábado neste dia e que Deus os abençoe.